E aí, pessoal, como é que tá? Tudo bom? Olha aí, o nosso projeto Enemzinho, mais uma aula, tá certo? Hoje a gente vai falar das ligações intermoleculares. Olha que coisa interessante. Vê, pessoal, quando a gente pega uma molécula, feito essa daqui, isso aqui é uma molécula, tá? O átomo pretinho, o átomo branco e o átomo laranja estão unidos por essa ligaçãozinha roxa. Essa ligaçãozinha roxa que você está vendo aqui, ela é uma ligação entre átomos, que pode ser iônica, covalente ou metálica. Iônica, se os átomos forem metal com não metal. Aí é uma ligação iônica, onde o metal perde o elétron e o não metal ganha o elétron. Quando a ligação é covalente, ela ocorre entre não metais. Por exemplo, H2O, CO2, tá certo? E a ligação metálica ocorre entre dois metais. Então você tem, por exemplo, ouro 18 quilates, que é ouro mais prata ou ouro mais cobre. Então, pessoal, essas ligações são entre átomos, ligações interatômicas. Só que agora eu quero falar sobre uma ligação que é uma interação entre moléculas. Veja bem, se eu lhe perguntasse assim, essa molécula aqui, CH4, ela é polar ou apolar? Veja, eu não estou lhe perguntando a ligação, tá? Eu estou lhe perguntando a polaridade da molécula. Então, quando eu vou determinar a polaridade da molécula, eu olho aqui. Quantas ligações eu tenho aqui? Cada gravetozinho desse roxo é uma ligação. Tenho quatro, né? Quatro ligações. E quantos ligantes iguais? Um, dois, três, quatro. Quando o número de ligação é exatamente igual ao número de ligantes, a minha molécula é uma molécula apolar. O vetor resultante dela é igual a zero. É o chamado vetor momento de polo. Se o vetor momento de polo for igual a zero, a molécula é uma molécula apolar. Gustavo, faz uma polar para a gente ver. Vou fazer. Por exemplo, essa que eu mostrei. Eu tenho quantas ligações? 3. Mas quantos ligantes são iguais? 2. Por exemplo, aqui podia ser BH2, BH2Cl. Ela é polar. Vê, se ela fosse assim, ó, BF3, essa aqui, ó, tem 3 ligações e 3 ligantes iguais. Essa é apolar. Apolar, polar. Apolar, polar. Então, ela é apolar quando o número de ligações coincide com o número de ligantes. Muito bem. E ela é polar quando o número de ligações não coincide com o número de ligantes. Gustavo, tem algum caso que não vai ser assim? Tem. Quando eu tiver, por exemplo, ó, isso aqui é a água. Olha que lindo, a água. H2O. E essas duas orelhas parecem mais uma borboleta. É, pessoal, isso aqui são orbitais não ligantes. São elétrons não ligantes. O oxigênio é da família 6A. Ele tem 6 elétrons na última camada. Ele ligou dois deles foram ligados e sobraram 4, ou seja, 2 pares. Os pares não ligantes, se eles estiverem livres, né? Elétrons não ligantes são elétrons livres, entre aspas. Então, pares não ligantes, a gente diz que a molécula é uma molécula polar. Aí eu sempre brinco com todo mundo dizendo sobre o par é polar, sobre o par é polar, sobre o par é polar. Outro caso bem conhecido é esse aqui, ó, o NH3, ó. Você tem aqui sobrando par de elétron. Então, pessoal, não esquece, tá? Toda vez que sobra par de elétron, a molécula tende a ser o quê? Polar. Outro detalhezinho.
quando a gente fala disso, a gente precisa lembrar que existem alguns tipos de ligação ou interações entre moléculas. Vamos dar uma olhadinha? Olha aí, pessoal, vê bem. Polaridade. Mi, essa letrinha grega, se mi for igual a zero, a molécula é apolar. Se mi for diferente de zero, a molécula é polar. Mi é o vetor momento dipolo, tá? Gustavo, como é que eu acho o mi aqui? Daquele jeito que eu falei. Na prática, eu conto o número de ligações e o número de ligantes. Se o número de ligações for igual ao de ligantes idênticos, mi é igual a zero, a minha molécula é uma molécula apolar. Se Mi for diferente de zero, ela é polar. Aqui, nesse caso, eu tenho 3 ligações e só tenho 2 ligantes iguais. E isso serve já para tu aprender uma coisa. Por que água não dissolve gasolina? Porque água é polar e gasolina é apolar. E pela regra, pessoal, de um modo geral, semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Então, água dissolve o quê? Água dissolve álcool, porque o álcool tem uma parte polar. Me diz, gasolina não dissolve na água? Não, porque gasolina é apolar e água é polar. Tão diferentes não vão dissolver. E aí dá origem, pessoal, às forças intermoleculares, que são de 3 tipos. A força de Van der Waals, ou dipolo induzido, que ocorre entre moléculas apolares. Por exemplo, essa molécula aqui enorme, ela é uma molécula apolar, tá certo? Ela é uma molécula apolar. Todas as ligações iguais e ligantes idênticos. Então, a gente tem aqui uma molécula apolar. E quando eu tiver duas moléculas apolares juntas, elas vão estar unidas por uma força chamada força de Van der Waals, bem fraquinha, tá? Quando eu tenho moléculas polares, feito essa que eu estou mostrando desde o começo da aula, uma molécula polar atraindo outra, a gente diz que é uma ligação de dipolo, dois polos, né? Um polo positivo e um polo negativo. E quando eu tiver duas moléculas onde uma tenha hidrogênio e a outra tenha FON, o que é FON? Ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, eu tenho pontes de hidrogênio. Pessoal, quanto mais forte a ligação entre moléculas, por exemplo, quanto mais forte a interação entre as moléculas, maior o ponto de ebulição. Então, quem é a ligação mais forte dessas três? Dessas três é a ponte de hidrogênio. Então, compostos que têm ponte de hidrogênio vão ter maiores pontos de ebulição. Qual é a mais fraca? A apolar, Van der Waals ou dipolo induzido. Vão ter baixos pontinhos de ebulição. Você vê que é bem interessante, né? E aí eu queria, pessoal, antes de qualquer coisa, falar de uma interação muito interessante. Por exemplo, quando você joga um sal na água, sal de cozinha, cloreto de sódio, NaCl, olha, ele sofre prioritariamente um processo chamado dissociação, que é separar. Nessa dissociação, você vai ter o Na positivo, o Cl negativo. Então, pessoal, a água, ela tem um hidrogênio, que é positivo. Ele se atrai da parte negativa do sal. E tem o oxigênio, que é negativo na água, atrai da parte positiva do sal. Então, essa atração entre a água, que é um dipolo, porque ela é polar, e o sal, que é um composto iônico, eu tenho uma ligação chamada íon-dipolo. Íon do composto iônico, do sal, e dipolo do composto polar da água. Essa mesma ligação que a gente encontra na fralda descartável. Dentro da fralda descartável tem uma substância que é chamada um polímero, e tem um polímero iônico, que atrai a água do xixi, por exemplo. Então, ali eu tenho uma interação íon-dipolo. Não é interessante isso? Então, não esquece, tá? Outro detalhe que eu queria lembrar é da ponte de hidrogênio. Todas as características anômalas da água, elas são referentes às pontes de hidrogênio. Então, H2O,
HF, NH3 tem pontos de hidrogênio. E a água, pessoal, é a que tem as características mais interessantes. Por exemplo, você sabia que a água, quando congela, o volume dela aumenta? Oxente, é mesmo? É, e é oxente mesmo. Porque, veja, quando a gente congela, é para o volume diminuir. Aí a água, o volume aumenta. Por quê? Porque a água tem ponto de hidrogênio. Então, quando começa o volume tá esfriando, aí ela começa a apertar, chega um momento que ela relaxa. Ela diz, opa, vou distensionar aqui. Aí o volume aumenta. O gelo tem um volume maior do que da água líquida. Isso é importante muito, porque um rio, quando congela, ele, olha, aumenta o volume, diminui a densidade, porque densidade é massa sobre volume. Aí ele sobe. Aí, olha, o gelo sobe, fica só na parte superior do rio, protegendo o próprio rio de congelar inteiramente. Porque se um rio congelasse, ia matar todas as espécies. A água, pessoal, ela tem uma tensão superficial. Um bichinho pode andar sobre a água. Você sabia disso, né? Olha aqui. A água, porque as moléculas se prendem. A água, pessoal, ela, quando está chovendo, ela vem escorrendo, essa tensão superficial segura a molécula, aí ela não se espalha, ela forma gotas, o que é importantíssimo, porque se chovesse sem gota, era enxurrada, ia matar todo mundo que tivesse por perto, tá certo? Então, isso são características que valem muito a pena a gente falar. Quanto mais forte a ligação, maior o ponto de ebulição. Qual é a mais forte das entre moléculas? Ponte de hidrogênio. Depois, dipolo, depois Van der Waals. Como é dipolo, entre moléculas polares. Como é Van der Waals, moléculas apolares. E ponte de hidrogênio de uma molécula com ou flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio de outra. Ou seja, com FON de outra. Vamos voltar para a questão? Olha aí, meu povo. Nanopartículas de sílica recobertas com antibióticos foram desenvolvidas com sucesso como material bactericida, pois são eficazes como bactérias sensíveis e resistentes, sem citoxicidade significativa a células de mamíferos. Ou seja, não faz mal, né? As nanopartículas livres de antibióticos também foram capazes de matar bactérias. A Escherichia coli, sensíveis a resistentes ao antibiótico estudado. Os autores sugerem que a interação entre os grupos hidroxil da superfície da nanopartícula e os lipossacarídeos da parede celular da bactéria desestabilizaria sua estrutura. Pessoal, ele pergunta: a interação entre a superfície da nanopartícula e o lipossacarídeo ocorre por que tipo de ligação? Olha, pessoal, se você tem, olha aqui, ó, essa estruturazinha aqui, olha, ela vai ter, ó, uma hidroxila que ele fala, oxigênio, oxigênio, tá? Oxigênio tá no grupo do FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então, qual é o tipo de interação que acontece entre essas moléculas, essa nanopartículazinha que vai ter a interação entre a hidroxila, o OH, e a parte do lipossacarídeo, que vai ter hidrogênio, pontes de hidrogênio. Exatamente. Então, a resposta da nossa questão, letra A. Tá vendo, pessoal? Tranquilo ou não? Então, pessoal, a gente vê, né, que pontes de hidrogênio é a resposta da nossa questãozinha. Questão que caiu no Enem e que você já consegue resolver, ó, de boa. Legal? Beijão, pessoal. Estamos aqui, tá? Até a próxima aula. Valeu, pessoal.